Nessa terça, o Brasil todo teve a confirmação de uma notícia muito triste. Logo após uma tragédia que ceifou a vida de 5 pessoas, 2 crianças, num atentado com um facão numa creche em Saudades, Santa Catarina. O falecimento do humorista Paulo Gustavo. As redes sociais enlutaram imediatamente, com inúmeras homenagens àquele que fez tanta gente se divertir. Eu prestei a minha, escrevi: meus sentimentos aos parentes e amigos do Paulo Gustavo, humorista talentoso e pessoa com alto astral. Que sua partida sirva para lembrarmos de que, antes de qualquer outra coisa, somos todos seres humanos no mesmo barco. Ele foi capaz de unir em prol da torcida por sua vida. Rest in peace. E talvez essa seja a grande marca da sua luta. Todos estavam torcendo por ele. Todos. Eu vi apenas um ou outro depois apontando que o humorista ganhou toda a atenção, enquanto que o massacre perto de Chapecó teria passado batido. Primeiro, não é verdade, pois o massacre gerou muita comoção nacional, sim, e várias pessoas lamentaram profundamente. Segundo, pessoas famosas, figuras públicas, acabam tendo mais impacto, pois nos sentimos próximos delas. Ainda mais na era das redes sociais, quando acompanhamos as suas intimidades. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou na madrugada dessa quarta-feira sobre a morte do humorista. O ator, que tinha 42 anos apenas, era casado e deixa 2 filhos de 1 ano apenas, os gêmeos. Meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, escreveu o presidente, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo o Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid. Era para tudo ter parado por aí, e com respeito aos parentes do falecido. Homenagens pipocaram aos montes, principalmente no Instagram, com vários postando fotos ao lado dele, quem tinha. Uma mensagem bonita, mas não ficou por aí. Imediatamente após a notícia, com seu sangue ainda quente, já tinha gente politizando a morte, só para atacar Bolsonaro. Foi a coisa mais abjeta que eu vi nos últimos tempos nessas redes sociais, especialmente no Twitter, na Cracolândia virtual. A maior aglomeração de cretinos que existe, onde todo mundo vai lá cuspir sua ira. O mais famoso foi Paulo Coelho, com mais de 15 milhões de seguidores no Twitter. Eis o que o escritor de autoajuda considerou adequado publicar. Assassinos de Paulo Gustavo. Quem dizia é só uma gripezinha, não passa de 200 mortes, cloroquina resolve, gente morre todo dia, lockdown destrói o país, máscara nos faz respirar ar viciado, eu obedeço o comandante e por aí vai. Canalhas da pior espécie. Falta espelho? Não satisfeito, foi lá compartilhar essa outra mensagem. Não foi a Covid que matou Paulo Gustavo. Para a Covid existe vacina. E mesmo antes da vacina existem planejamentos possíveis. Paulo Gustavo é mais uma vítima de genocídio. Um genocídio com a assinatura de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Na esteira do escritor, defensor do ladrão Lula, os PSOL Kids do MBL, moribundos, buscam likes, partiram para a mesma demagogia cafajeste, insensível. Num país sério, Paulo Gustavo estaria vacinado. Bolsonaro é um assassino, escreveu Renan Santos, o fundador do MBL. Vendo os posts do Paulo Gustavo, ele falava muito de vacina, queria vacina. Não há como negar. Ele é mais uma das 400 mil vítimas desse filho da puta que está no poder. Não há outra palavra, não há outra expressão. Bolsonaro é genocida, escreveu Arthur Duval. O Mamãe Falei, cada vez mais indistinguível de um Marcelo Freixo do PSOL ou de um Boulos. Ambos apagaram depois as mensagens, mas o print é eterno e expressa melhor o que eles sentiram de fato antes de alguns filtros ou de avaliarem um resultado negativo. É de um grau de monstruosidade ímpar. Guilherme, o dono da Gazeta do Povo, já me deu conselhos sobre a minha postura, defendendo que é mais nobre assumir que o outro lado está no erro. Não é uma pessoa maligna necessariamente. Eu concordo quase sempre que é isso. E tento me policiar, apesar de nem sempre conseguir.
Mas como considerar que são pessoas apenas equivocadas que fazem esse tipo de coisa abjeta? Sambar em cima do caixão, que nem fechou ainda, para fazer politicagem, desculpa, é desumano, é demais. Essa turma do MBL, assim como o Felipe Neto, o imitador de focas, que tem dado aula até no Instituto Lula agora, né? Além de fazer lives com o Barroso, não pensam nos próximos, não demonstram qualquer empatia. Felipe Neto escreveu: desgraçado, maldito, genocida, filho da puta, corno, demônio, puto, vagabundo, podre, tosco, burro, ladrão, covarde, bandido, mentiroso, assassino, em letras garrafais. Qual é a idade mental desse sujeito para começo de conversa? Deixando de lado os ensinamentos cristãos, eu confesso que não me contive e precisei desabafar, até para conseguir dormir ontem. Eis o que eu escrevi: parem de fazer demagogia e politicagem com as mortes, seus lixos humanos. Com 42 anos, em quantos países da dimensão do Brasil alguém assim já teria sido vacinado? Há várias semanas. Talvez nos Estados Unidos se tanto. Respeitem a vida, o luto e a nossa inteligência, abutres podres. Leandro Ruschel também mostrou a perversidade da tática deles com mais educação. Sem pudor algum, usam o caixão do humorista falecido como palanque político. Uma das teses mais citadas é que a vacinação poderia ter evitado sua morte do vírus chinês. Pela idade, nem nos Estados Unidos ele teria conseguido ser vacinado a tempo. Na Europa, nem hoje conseguiria. Alguns haters, falando que é fácil falar quando se mora nos Estados Unidos e foi vacinado, como eu, ignoram o seguinte. Vamos pegar o meu caso. Eu recebi a primeira dose no final de fevereiro. E nem sei explicar por que eu fui sorteado, foi uma coisa de perplexidade, já que na época não era a minha faixa etária que estava recebendo a vacina. Eu recebi um e-mail da Cleveland Clinic, da UHealth, aliás. Paulo Gustavo estava internado já em meados de março. Assumindo que ele teve contato com o vírus uma semana antes e que a vacina leva umas 2 semanas para surtir o efeito imunizante, ele teria que ter sido vacinado em meados de fevereiro. Não teria acontecido nem aqui, portanto, nos Estados Unidos. Não teria. Tentando ser muito generoso com essas pessoas, eu posso tentar entender a sensação que o medo produz em alguns e a busca de bodes expiatórios derivada disso. Mas há limite, ou deveria haver. Dançar em cadáveres para fins políticos é podre demais, é nojento, é asqueroso. Se para extravasar a revolta é preciso apontar para alguém, que seja o maldito vírus chinês, que tem levado tanta gente boa. Eu não sei se as pessoas estão piorando ou se sempre teve tanto canalha assim e as redes sociais apenas os colocaram em evidência. Eu arrisco um palpite de que o clima vem se deteriorando sim, porque tudo passou a ser politizado, num tribalismo tosco. Se perdermos a capacidade de lembrar que atrás de cada visão política de mundo há um ser humano, então a humanidade já perdeu. Nós, seres humanos, já fomos derrotados. Descanse em paz, Paulo Gustavo, e meus pêsames sinceros aos seus familiares e amigos próximos, cuja dor, nesse momento, deve ser, acima de tudo, respeitada por todos.